Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Que alegria tê-los aqui conosco hoje, nessa sexta-feira, né? 16 horas mais para o final de tarde aí, vindo um final de semana aí, né? Para falar um pouco sobre fofoca, politicagem, inveja, né? Como é que a gente consegue se blindar e prosperar na carreira? Será que isso é possível, né? Esses temas fofoca, inveja, temas tão antigos da humanidade, né? A tal da politicagem, né? O lado sombrio da força dentro das empresas, às vezes na família, no grupo de amigos, né? Como é que a gente consegue lidar com isso e administrar da melhor forma? Na nossa live aqui, nós vamos aprender um pouco, discutir, conversar. Sintam-se à vontade, super acolhidos, à vontade para fazer perguntas. Quem está assistindo no YouTube, é só acessar o linkzinho ali, postar a sua pergunta, que chega para nós e a gente vai trocando. Para a gente ter uma hora e pouca super divertida, leve. Ninguém aqui vai dar aula, vai ser bem dinâmico, então é uma alegria estar com vocês aqui. Eu sou o Alexandre, eu sou professor na Unicinos, na Escola de Gestão e Negócios. Eu sou prof na área de inovação, gestão de pessoas e empreendedorismo. Sou um cara que sou apaixonado por gente, adoro assistir filmes, séries, e um dos meus hobbies favoritos, eu sempre brinco, né? E vocês vão entender porque a gente sempre se apresenta dessa forma, né? Eu tenho uma criação de galinhas ornamentais, né? Então é um dos meus hobbies, né? De micro galinhas ornamentais, né? E aí, gente, para começar essa discussão um pouco, né? Quem nunca fez uma fofoca? Ou quem nunca foi vítima de uma fofoca? Ou que nem a gurizada fala aí, estava na boca do povo, seja na empresa, seja na família, seja no grupo do WhatsApp, não importa aonde nós estamos, né? Karina, fala um pouco, te apresenta para o pessoal. E aí, Karina, tu já foste vítima de fofoca alguma vez? Ou também já fez fofoca alguma vez também, né? Por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Grande satisfação estar aqui com vocês nesse finalzinho de tarde. Vamos fazer como se fosse um happy hour aí, virtual, né? Eu acho que esse bate-papo com o tema de quem não passou por isso. Então, o meu nome é Karina Rebelo, sou também prof na Unicinos, na área de gestão, comportamento humano, especialista em psicologia positiva, neuroliderança. Sou diretora também na Provoco, parceira aí nos projetos, né, Alexandre, que a gente vai desenvolvendo juntos aí com a própria entidade, a instituição maravilhosa essa, que está nos proporcionando esses momentos. Eu acho que a minha maior obra hoje é poder dizer com muito orgulho ser mãe de uma filha de 11 anos maravilhosa e como a gente se reconhece em filhos, né? Então, a Karina, se resumisse quem é, uma pessoa apaixonada por pessoas, que todo dia busca aplicar aquilo que aprende, porque, pessoal, quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o outro. Quanto mais eu me lidero, melhor lidero o outro. E quanto mais eu escuto o outro, eu aprendo, né? O que eu estou fazendo, de que maneira isso está impactando. E aí vem respondendo essa questão que o Alexandre nos provocou aqui bem no início. Quem já não passou ou já não fez parte de uma fofoca, né? E isso acabou tendo um impacto maior, uma dimensão maior do que a gente imagina. E eu vou te dizer, Alexandre, olhando para trás, esses meus 44 anos e fazendo essa análise, eu vejo que em muitos momentos, ou eu fui a vítima da fofoca, ou eu participei da fofoca, onde eu não olhei a fonte e a fofoca foi adiante. Em vários momentos, né? E quanto a gente para e pensa o aprendizado que isso faz a gente ter. Eu acho que a gente vai trazer aí uma série de situações que muitos que estão nos assistindo vão pensar e vão dizer, e agora? Também fiz isso, né? Como posso, então, estar fazendo? Ou o que eles estão dizendo, eu já estou fazendo. Show de bola! E que vocês possam, quem está nos assistindo, realmente participar, porque isso aqui é interativo. Né, Alexandre? Não é só nós dois falando, se tiver mais gente interagindo, melhor, mais gostoso vai ficar. Então, sim, várias vezes aí a Karina já se deu conta, até na família, né? Aqueles diz que me diz com mal entendido, o que era óbvio para um não estava óbvio para o outro. O famoso telefone sem fio, tu conhece, Alexandre?
Sim, com certeza, né? E aí, né, falando na nossa live, né, esse telefone sem fio, né? Como que isso prejudica na sua carreira, né? Quantas vezes nós já fomos prejudicados na carreira, muitas vezes, com um comentário maldoso, um comentário mal entendido, algo que não é verídico, né? Porque fofoca é isso, gente, é comentários de terceiros sobre a nossa lente, sobre o nosso ponto de vista, né? A gente constrói uma história que muitas vezes não existe, nem é aquilo. Ah, eu vi o meu colega no trabalho saindo para almoçar com a fulana. Aí as pessoas, alguns já começam a espalhar, bah, estão tendo um caso, estão saindo, e por aí vai. Mas é o seu ponto de vista, né? Entre achar e ter certeza, tem um abismo até aí. E aí, às vezes... Fala, Karina, puxa aí, vai. Não, tu falou isso, eu me lembrei de uma questão que é muito nosso do ser humano, né? Da nossa mente, do nosso formato. 90% do que a gente interpreta de uma situação, em média, é fruto da nossa imaginação. O nosso cérebro pega uma situação, tu trouxe perfeito, de ver o colega que foi almoçar com a outra pessoa, já a imaginação, mas será que eles estão almoçando junto? Desde quando eles estão com isso? Olha como eles estão próximos. Olha, será que eles estão escondendo alguma coisa? Nossa, olha como hoje ela veio com batom diferente. Tu já começa a imaginar e criar situações. O nosso cérebro, ele é muito fértil e ele nos sabota muitas vezes. Ele é um sabotador. Sim, Karina, ele sabota, é um sabotador, e aí a gente começa a alimentar e contar histórias, né? A gente acontece isso muito. E por que no local de trabalho isso é muito perigoso, esse mundo sombrio, né? Da fofoca, porque muitas vezes eu estou contribuindo para alimentar algo que não existe, e aí, às vezes, prejudicando a carreira de alguém, a vida de alguém, porque às vezes acontece que o líder, o chefe, ele acaba acreditando e comprando aquilo que os outros estão dizendo sobre aquela pessoa. Ou seja, às vezes o cara ou a mulher não está tão preparado para saber diferenciar. Bom, de fato, se é verdade, faz sentido. E aqui já vai uma dica, né, para a gente se blindar sobre a fofoca, né? Será que é interessante? Eu acredito em tudo que os outros falam. Será que eu não tenho que ter um pouco de senso crítico, um pouco mais de inteligência e parar para pensar? Não, só um pouquinho. Será que faz sentido isso que estão falando do fulano, da Beltrana? Daqui a pouco sou eu. Será que os outros vão acreditar? Então, o senso crítico, a gente parar e olhar para nós. Não, só um pouquinho. Não faz sentido isso. Não deve ser verídico. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da fofoca, porque às vezes mesmo eu escuto o pessoal falando, é sem querer, foi sem querer, eu fui lá e fiz um comentário, mas aquele comentário lá no local de trabalho pode gerar um baita estresse, um baita prejuízo, principalmente nos dias de hoje, com redes sociais, com grupos, né? E tudo mais. O mundo de trabalho, ele não é um ambiente organizacional das empresas, ele não é um mundo da Disney, tudo mágico, lindo e maravilhoso. Em muitos locais, às vezes é hard, é pesado, a cultura é densa, as pessoas estão lá tentando sobreviver e tudo mais, né? Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão. E aí vem uma pergunta aqui do Alexandre, antes da pergunta, deixa eu só fazer um comentário que daí pode estar casando com isto, com o que tu está trazendo enquanto tu lê ali a pergunta. Essa questão assim, né? A gente também perguntar para a gente mesmo, será que agrega valor eu levar isso adiante? Eu vou ajudar o outro, eu vou me ajudar, a gente vai ser positivo? Né? Eu acho que a gente tem que ser crítico também nesse sentido, assim, de poder ver o quanto isso está agregando, vai estar ajudando o outro para o trabalho, o quanto isso é da vida pessoal do outro, e tem pessoas que fazem muito, e eu tenho visto dentro de algumas empresas que eu tenho passado, o bullying interno, isso gera uns posts, os memes, vai para dentro dos grupos de WhatsApp, dentro dos setores, e vai minando, vai criando rótulos em algumas pessoas, que nem ela imagina que ela tem um apelido, que ela tem um rótulo, e você sabe que isso interfere diretamente em como a gente se relaciona um com os outros.
porque a nossa mente vai moldando a nossa fala, o nosso corpo, e muitas vezes a gente já vai preparado com aquele rótulo do outro que foi vendido e a gente está comprando. Vou pegar um exemplo simples, que é do financeiro, é pessoa fechada, é pessoa do não, e aí tu já vai criando rótulos. Cara, eu conheci tanta gente financeiro bacana, show de bola, sabe? Se eu tivesse pegado aquele rótulo, eu tinha tratado todos do mesmo jeito. Eu acho que vai de uma maneira tão mais sistêmica e holística quando a gente para olhar tudo isso, né, Alexandre? Sim, Karina e o Gilmar, obrigado pela pergunta. Isso aí, Gilmar. É bem bate-papo mesmo aqui, né? E aí, só trazendo um detalhe: toda a nossa fala da Karina aqui e a minha não é com base no achismo, tá, gente? Ah, os profs estão aqui tirando da cartola. Não, né? Tem uma lógica, tem estudos por trás, tem pesquisas, tem entendimento do comportamento humano, né? Então, fiquem tranquilos, tá? E aí, o Gilmar traz uma questão que é muito importante, ó. Criamos percepções através do nosso olhar. Na verdade, no olhar do nosso cérebro. Sim, Gilmar. A partir da nossa lente. Por isso que a fofoca é muito perigosa. E aí o cérebro nos engana muitas vezes. E isso vale para mim, Gilmar. Eu também, às vezes, eu tô vendo uma coisa, eu já tô pensando, mas eu acho que é isso, já. E o problema, no X da questão da fofoca, não é pensar. Pode pensar, fazer as suas interpretações. O problema é todo eu sair espalhando, falando, enfim, falando para os outros isso aí, aquilo que eu achei e percebi. Eu vou trazer um exemplo, ó. No meu antigo trabalho, eu trabalhava, uma vez dei uma carona para minha diretora. O pessoal começou a falar que eu tinha um caso com ela. Olha que loucura o negócio, eu dei uma carona para ela e as pessoas, sem ninguém dar motivo nenhum. Primeiro, se a gente tivesse um caso ou não, isso é um problema meu e dela pessoal. Não compete com a vida de ninguém. Eu sempre digo, esse é o primeiro X da questão. Mas aí, Gilmar, o pessoal falando, olha, o diretor tá saindo com a diretora, todo aquele universo. E nada disso é verídico. E o mais engraçado é que às vezes as pessoas acreditam fielmente naquilo, porque me viram dando uma carona com ela. Uma vez eu dei uma carona, eu tinha uma colega que dava carona. Pô, eu tinha um caso com um cara. E aí vem as sabotagens, vem a politicagem por trás, a gente vai falar um pouco disso, ó, para sabotar, para tentar destruir a carreira, tem toda uma lógica perversa por trás, né? E, gente, o pessoal começa a criar coisas, na verdade, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas se a gente olhar, isso está muito ligado à sobrevivência lá no passado, porque era uma forma. Por isso que a gente sempre olha o negativo. O nosso cérebro, ele busca uma forma de se proteger, de sobrevivência. Se aquilo for ruim, como eu vou agir? Só que a gente está vivendo em um outro mundo, a gente está vivendo numa outra era, a gente está vivendo em outra dimensão, a era da consciência. Então, a gente tem que se dar conta de como a gente está realmente tendo consciência daquilo que a gente está trazendo à tona nas nossas relações. Como Augusto Coelho fala muito, né, dos seus estudos e pesquisas, o DCD duvida do que tu está pensando, critica o quanto aquilo ali é uma imaginação, é o medo teu, é a tua ansiedade, a tua proteção, ou é o ataque, ou é a inveja, ou é, enfim, e aí realmente determina uma ação mais positiva que agregue valor para você e para o outro, com muito respeito, porque o que a gente precisa respeitar muitas individualidades, e hoje as pessoas estão invadindo demais as individualidades das pessoas, e as opiniões das pessoas, né? Parece que dar opinião é algo que... Não, Karina, e é perfeito isso, né? E aí o Gilmar corrobora contigo aqui, ó, verdade, depois de conversar com a pessoa, vimos que é totalmente diferente do que criamos ou nos falaram. E esse é o X, gente, ó. A gente não pode comprar os outros pela língua dos outros. Porque daí não conseguimos dar chance do outro mostrar quem ele realmente é. Isso, Karina, exatamente, né? De dar chance para o outro mostrar e a gente tirar os filtros e quebrar aquela lógica. Ah, Gilmar e pessoal, é a primeira impressão que fica, não é verdade. Eu sei que é difícil e tudo mais, mas não é verdade, não é a primeira impressão que fica. E eu também, muitas vezes, eu faço um exercício muito grande. Eu compro algumas pessoas, às vezes, pela primeira impressão. Mas aí eu paro para pensar, né? E aí vem o autoconhecimento. Opa, só um pouquinho.
Peraí, vamos observar melhor, vamos ver em outros momentos, outro contexto, tentar entender e tudo mais. Então tem que tomar cuidado, não comprar os outros pela língua dos outros, porque sim, gente, isso é fofoca. Isso é fofoca, a pessoa vai lá e fala mal do fulano para ti. Ok, se é um amigo, um familiar, vai te alertar, cuidar com aquela pessoa, ok? Mas tenta você fazer a tua análise, a tua percepção, né, Karina? Isso aí. E complementando, eu me lembrei de uma história X de uma empresa em que eu estou fazendo coach executivo desses gestores, e um dos gestores disse o seguinte para mim: Karina, a gente tem muito problema quando vai para reunião, a gente tem que colocar situações, e agora com esse home office, todo mundo vem preparado, com um caderno, já com tudo listado, para aproveitar o máximo do tempo, e aí passa a ser um tiroteio na hora. Aí entra a politicagem, a fofoca, aquela coisa, porque tu não entregou, porque isso não veio dessa forma. Às vezes a comunicação mal construída gera também interpretações erradas. Porque o outro está com um descaso, porque me põe no final da fila, na hora de fazer uma entrega. E aí a gente também começa a criar imagens e criar políticas internas em que faz os pequenos motins, viu? Porque aquele setor lá é um setor complicado, porque aquele gestor e assim por diante. E aí a gente começou a trabalhar como que eu posso, não nesse momento, porque cria um ciclo vicioso, e esse ciclo vicioso a gente nem percebe que vira tão automático e a gente vai convivendo com ele. E o ambiente, o clima organizacional, que é até uma das tuas áreas de especialidade, né, Alexandre? Ele começa a ficar denso e mexe em produtividade, em relacionamento e assim por diante. E aí o que acontece? Vocês vão trabalhar antes de levar essa lista para a reunião. Por que tu não conversa com o setor X lá? Karina, mas aí são tudo cascadura. Eu disse, mas tu já tentou? Não. Mas sempre foi assim, o famoso sempre foi assim. Aí eu disse, vai lá, vamos fazer um exercício. E ele foi. Depois foi para a reunião. Quando eu voltei na sessão, eu muito curiosa, né? E aí, fulano, como foi? Me conta, né? O que aconteceu, assim, a situação? Karina, cara, é gente boa. A gente tem até conhecidos em comum, e a gente conseguiu resolver coisas antes de já levar para a reunião, e depois ele veio falar comigo, cara, por que tu não fez isso antes? E eu disse, às vezes as soluções são tão simples, né? Aí é uma dica. Às vezes é tão simples e nós complicamos, nós criamos barreiras, nós criamos muitos ICs e ficamos na guerra, só que na guerra sempre alguém morre. Sim, Karina, não, e aí Sim, Karina, não, e tu já respondeu uma parte. Ô, Gilmar, essa live é nossa, sinta-se em casa, pergunta quantas vezes você quiser, pode fazer 1000 perguntas, tá? Só não pode fofoca e inveja, tá, Gilmar? Mas o resto tá valendo, viu? Não peça desculpa, é isso aí, né? E aí a gente tá trazendo aqui bem mundo real, bem prático, né, com conteúdo para vocês. E aí o Gilmar diz, né, qual a sugestão de vocês para a gente tentar fugir dessas pegadinhas, né? Para a gente se livrar da língua afiada, tudo mais. Ô, Gilmar, nós vamos, no final da nossa live, a gente vai passar uma lista de dicas de como se blindar de fofoca, de inveja, de politicagem. Segura aí conosco, viu, Gilmar? Isso aqui é igual o programa da Fátima Bernardes. A gente não fala tudo de cara, deixa para o final, viu? Não, deixa eu te explicar, Gilmar. A gente está construindo aqui, mas fica tranquilo. Mas sim, tem formas de se livrar. Eu já vou te dar uma dica, né, Gilmar? Uma das questões é a autoconhecimento, é a gente parar e olhar para nós, né, e tudo mais, né? E show, e tem mais perguntas aqui, e aí, gente, ó, só para trazer um pouco de conteúdo, gente, a fofoca tá na Bíblia, gente, é bíblico isso, né? É bíblico, a língua afiada, a língua perigosa, né? A palavras jogadas ao vento, né? As palavras têm poder, né? E aí tem aquele que é o máximo, né, pessoal? Que é o seguinte, né? Eu não gosto de falar da vida dos outros, mas Karina, tu ficou sabendo que a tua irmã, meu irmão, isso... mas eu não gosto de fofoca, né? Tu ficou sabendo que lá na empresa estão demitindo e parece que vai ser nós... Agora, nessa época de demissão, meu Deus do céu, a gente vira uma... E isso é uma arma muito perigosa, porque a gente compra isso
e entra nesse universo. Só para te avisar, Karina, tá bombando de perguntas. Fala aí, Karina. E olha só, quando tu organiza as perguntas e junta elas aí, uma das coisas que David Hawke, né, o pai da neuroliderança, fala muito dentro dos seus artigos e dentro dos seus livros e no seu instituto, que são dois fatores que mais geram a destruição de equipes, fofocas, intrigas, politicagens, articulações de grupos. É a insegurança com a informação, né, a insegurança e a falta de controle. Então, quando a gente não tem controles claros, não sabemos nossas metas, objetivos, e a gente vive isso muito dentro de organizações, não busca, né? Se não vem, a gente também, desculpa a palavra, o TBC, sabe, tira a bunda da cadeira e vai atrás, busca. Aí a gente fica com insegurança. E a insegurança, ela faz com que a gente leve a imaginação, porque aí vem os medos, vem a ansiedade, vem a curiosidade, vem será que vai acontecer comigo agora nessa época de muitas demissões? E eu tenho conversado isso muito com as empresas. Usem a transparência, a verdade, expliquem passo a passo o que está acontecendo. Daqui a pouco essa pessoa vai sair, mas ela pode também estar retornando, mas que volte para uma empresa que é transparente no sentido de mostrar que não é por causa que eu gosto mais de um, porque eu gosto mais do outro. São decisões necessárias para a sobrevivência. Então, aí mais uma dica que serve tanto para empresas quanto, né, para lideranças. Então, a gente poder eliminar a insegurança. A insegurança que a gente fala, e eu conheço várias pessoas assim, e que dizem meias palavras e querem que o outro interprete, deixa em interrogação. Cara, a imaginação, ela é fértil, né, Alexandre? Então, as pessoas, então tu entendeu, para um bom entendedor, meias palavras bastam. Esse ditado ele não é verdadeiro, óbvio para quem, cara pálida. Cada um tem uma visão diferente, vive experiências diferentes, medos diferentes, tem percepções diferentes. Então, quanto mais claro e transparente, melhor a comunicação, menor a chance da gente ter fofocas. Não, e a fofoca, né, a gente pensa o seguinte, ó, quem faz também é vítima da fofoca. Aqui a fofoca é uma via de mão dupla, ninguém tá imune, então tem que tomar cuidado. E aí, Karina, o Rodrigo faz uma questão aqui, ó. Trabalhei muitos anos na indústria, no popular chão de fábrica. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta, tá? Ambiente machista, preconceituoso, e me impressionou como os homens são fofoqueiros e maldosos nessas fofocas. Com certeza, nos ambientes profissionais em que mais acontece essas situações. E aí, Rodrigo, esse é o X da questão, né? A Karina trouxe. Quando a pessoa faz fofoca, começa a ler, interpretar coisas que não aconteceram, tu ficou sabendo, tu viu o fulano tá sendo traído, tá traindo, aquelas coisas de chão de fábrica, aquelas coisas todas. Às vezes, não te convidou para reunião. Isso, não te convidou para reunião. Eu acho que tu vai ser demitido, eu acho que tá pela bola 8, né? Eu vi o fulano não sei o que, né, Rodrigo? E o que tá por trás, Rodrigo? Eu não consigo, e aí já vem mais uma dica aí, ó, Gilmar e pessoal, né? Eu não tenho poder para controlar a língua do outro. E nem quero ter, porque é um baita fardo isso. Mas agora eu tenho o poder de controlar a minha língua. Eu, enquanto estou recebendo, eu posso não ficar passando essas informações, não estar disposto a ouvir. Eu, no meu tempo de liderança, quando eu era gestor, enfim, num órgão público, eu tinha uma baita equipe, tinha muita fofoca. Primeira coisa que eu fiz, eu não faço fofoca, e eu não quero saber de fofoca. Se for fazer, façam sem que eu fique sabendo. Por quê? Já para não alimentar, para vir falar que fulano, que Beltrano, não. Adulto tem que ser tratado como adulto, Rodrigo. Então, essa é uma forma da gente se blindar da fofoca, né? É não estar disposto, a isso, né? E aí, Karina, vem uma outra pergunta aqui da Sandrine, a minha fiel aluna lá de RT lá. Tudo bem, Sandrine? O ruim das fofocas, os rádio corredor, ó, que criamos um estereótipo daquela pessoa sem nem conhecer e às vezes mesmo conhecendo, ficamos com aquele pé atrás, né? E aí eu vou deixar a Karina responder isso, essa questão, Sandrine, de novo. A gente compra os outros pela lente dos outros, né? Esse é o X da questão. Segue aí, Karina, fala um pouquinho. Tu sabe que são duas questões. A primeira que tu comentou ali com o pessoal é aquele ditado, né?
que a gente olha muitas pessoas e interpreta ela, como tu disse, pela lente do outro, e com isso vai criando imagens que dificultam a comunicação e o relacionamento, que a Sandrine já casou aí trazendo. E nesse contexto tem duas formas de a gente trabalhar, a nível de cultura, a nível de grupos. Nós, através de RH ou através de lideranças, poder trabalhar o relacionamento interpessoal, poder trabalhar autoconhecimento, fazer as pessoas se conhecerem melhores nas suas dores, ou conhecer melhor quais são as dificuldades dos setores, porque parece que um setor trabalha mais que o outro, também tem isso, né? E aí começam as picuinhas e começam se bater de frente, e a nível pessoal, é muito essa questão, é eu olhar para mim, é eu ter autoconhecimento e avaliar o que vale a pena ou não. É como a gente diz, a fofoca ela acaba quando ela bate no ouvido de uma pessoa inteligente, e a pessoa inteligente é a pessoa consciente, né? A pessoa que busca entender o que realmente merece ser levado adiante ou não. E aquilo que merece ser levado adiante não é jogar ao vento, jogar para o ventilador. Muitas vezes é conversar com a própria pessoa para entender, ter uma visão maior do porquê que aquilo está acontecendo de tal forma. Vou dar um exemplo de uma empresa Y que a gente visitou essa semana, que aconteceu isso. Fizemos uma reunião em cima de um processo, e uma das pessoas que veio desde o início participando, ela não estava presente nessa reunião. Daí, seguimos, aquela coisa que tu vem na ansiedade, horário queimado, todo mundo com um monte de compromisso, no meio da reunião nos demos conta que faltava aquele integrante. E aí, a primeira coisa que a pessoa disse, a pessoa vai achar que agora a gente tirou ela fora desse processo, que agora ela não é importante. Então, ela trouxe a consciência, ela disse, eu vou me retratar agora neste momento. Então, é essa questão de limpa a situação. Quando a gente trabalha, e eu venho muito, porque a minha formação começou lá na SBDG, né, quando a gente fala de grupos, na Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo, lá em 2007, a gente trabalhava muito isso. A resposta está sempre dentro do grupo. O grupo, ele pode se fortalecer. O grupo, se não se fortalece, ele mesmo se destrói. E isso começa pelo individual. E aí eu vou trazer rapidamente explicando isso, que Stephen Covey traz muito nas 5 ondas da confiança. As 5 ondas da confiança, e quem quiser ler esse livro, A Velocidade da Confiança, de Stephen Covey, é muito bom e fala exatamente disso, que é como uma onda, né? Nós temos uma bacia cheia d'água e cai uma gota. A primeira gota, a primeira onda, é eu ter autoconhecimento. A segunda onda, interpessoal. Então, eu me conheço e eu começo a interagir melhor com as pessoas. As pessoas que interagem melhor entre elas, vem a terceira onda de impacto. Melhora o setor, melhora pelo menos aquele departamento, melhora aquele relacionamento. Porque a gente começa a trabalhar com mais respeito, deixa as coisas mais claras, pergunta se está tudo certo, explique, pergunta se o outro entendeu, né? E não deixa no ar para depois só vir cobrar e bater no meio e dizer que não fez. Então, a gente se torna realmente parceiros. Aí vem a quarta onda. A empresa toda começa a ganhar com isso, começa a ficar muito mais produtiva. E a quinta onda, a sociedade percebe que aquela empresa, num grande contexto, ela representa os seus princípios, os seus valores. Quantas empresas a gente chega a ver pessoas se baterem com os currículos para querer trabalhar lá por causa de tudo isso? E quantas outras que a gente ouve, ao contrário também. Meu Deus, se eu trabalhar lá é porque eu não tenho mais opção. Porque todo mundo se come vivo, porque todo mundo se mata. E a gente vai ter todos esses cenários aí no mercado. Alexandre, cuida porque eu engato primeiro e vou e não paro mais. Ah, não, beleza, porque tem uma pergunta aqui, ó, da Emily, que faz sentido. E, gente, ó, a nossa live é bem bate-bola mesmo. Vamos fazendo pergunta. A Karina adora falar, eu também adoro falar, então é muito crazy isso. E é para ser um final de tarde, sexta-feira leve, divertido, viu? Esse é o propósito aqui da live, aqui no nosso Conecta Mais, mas tentando ajudar, né? A Emily diz o seguinte, o problema inverso também é bem decepcionante, né? Quando conhecemos alguém e adoramos na primeira vez. E depois, com o tempo, a gente vê que essa pessoa não é tão boa assim no local de trabalho, que ela é um pouco do lado sombrio da força, né? Tudo mais. Emily, acontece, faz parte do processo, isso é humano. Eu acho que o grande barato, e aí tu já tá trazendo a resposta, ó.
tu já identificou que essa pessoa talvez, mas aí foi a tua leitura, como é que tu identificou que essa pessoa talvez não seja do lado da luz da força, ela está mais pro lado sombrio, né? Todos nós temos o lado bom, o lado ruim, né? Mas digamos que essa pessoa atua mais pelo lado ruim, e sim, gente, não vamos aqui dizer que o mundo é Disney, porque não é. Tem muito colega de trabalho que fica mais do lado do Darth Vader do que do lado Jedi da Força. A gente sabe disso. E aí a gente tem que se blindar, tem que se preparar. Vamos ter que lidar. Não é fácil, é difícil. Mas aí, Emily, o barato é isso. Tu começou a observar através da tua percepção, né? Mas atitudes e comportamento com essa pessoa. E a partir do momento que tu já identifica que a pessoa é assim, tem esse perfil, para ti já é estratégico. Tu vai conseguir saber lidar, o que falar, como falar. Se o teu trabalho tem que interagir, tu vai tomar mais cuidado, sabe? Então, esse que é o bacana. Eu acho que o desafio, Emily, é quando a gente não identifica e não sabe, que entra aí as falciane, né, no processo, né? Vou te falar um pouco disso, inveja. O que tu acha, Karina? Concordo contigo, Alexandre, colando na tua fala, bem essa questão, né? Da gente se dar conta. Se eu me dei conta, tá perfeito, Alexandre, é o primeiro passo. É o primeiro passo que a gente tem que até valorizar, porque quanto tempo talvez a gente viveu aquela situação e nem se dava conta disso e estava sendo vendido em algumas situações. Então, eu sempre digo assim, e isso, gente, é da psicologia, isso faz parte da gestão de comportamentos, tá? O que eu tô falando não é ao vento, tem estudos para tudo isso. É porque muitas vezes o que bate em nós e que a gente se incomoda é porque está afetando os nossos valores, nossos princípios, e o nosso cérebro está reconhecendo isso, né? A nossa estrutura está começando a reconhecer e não querendo compactuar com aquilo ali. E aí tu começa, opa, não é exatamente o que eu imaginava. E aí tu vai ter que criar estratégias internas para lidar com isso. Porque tem pessoas que tu vai ter que conviver 8 horas do dia, ele tá ali. E aí tu vai ter que cuidar da tua comunicação. Nunca esquecer não se perde o respeito, porque eu ajo como eu gostaria que o outro agisse comigo. Então, isso são exemplos que eu dou. Não vou começar a me fechar, ser grosso, ser ríspido. Eu vou continuar com gentileza, vou continuar com respeito, mas talvez com algumas limitações maiores, né? Com convívios diferenciados, não vou estar mais tão presente, vou estar mais a nível profissional. Então, cada um vai achando estratégias, porque cada um cria o seu caminho. O problema é quando a gente se perde no caminho do outro, querendo viver o caminho do outro. Não acha, Karina, não, deixa eu pegar esse teu gancho, a pergunta do Michel aqui, ó, fantástica. Essa pergunta, ô Michel, essa pergunta é cruel, Michel. O que a gente faz quando o chefe, o patrão, é o fofoqueiro, Karina? O que a gente pode fazer? Michel, vamos, a gente pede para sair, Michel. Será que esse pode ser o caminho? E aí vem essa questão dos valores, né? Karina, fala aí para nós, o que a gente pode fazer aí, ó, quando o patrão é o fofoqueiro? E aí depois eu te complemento. Tá bom. Então, continuando aí, boa pergunta, porque a gente tem muito dessa situação no dia a dia, quando a tua liderança é o fofoqueiro, quando a tua liderança é o falciane, e eu já passei por isso, gente, eu já tive empresas onde eu trabalhei, em que eu apresentava os projetos, aí ele dizia, show, bacana, pá, ficou muito bom, daqui que eu vou para a reunião. Chegava na reunião, eu criei, eu fiz até de madrugada fazendo isso. Exemplos como esse, acho que muitos já devem ter vivido situações ou visto situações como essas, né? E eu me incomodava demais com aquilo. Bom, gente, até o dia, e aí vai situação para situação, eu sempre digo, sempre tem alguém que olha pela gente, sempre tem alguém que observa o que tu tá fazendo. Então, nunca deixa de fazer bem feito. Até que um dia, um dos diretores percebeu, viu e atuou. E teve uma outra situação que eu pedi para sair. Porque eu digo assim, onde tu não te sente bem, aonde a cultura da organização não casa com o teu jeito de ser, a gente também tem que avaliar, porque nem toda cultura vai mudar. Concorda comigo, Alexandre? Nem toda cultura vai mudar. Tem culturas que estão tão enraizadas que eu tenho que ver se eu consigo viver dentro daquela cultura sem corromper os meus valores e os meus princípios. Por isso que eu sempre digo, quando manda um currículo, vai para algum lugar, analisa bem o quanto tu vai te sentir bem para te entregar bem, ser feliz nesse lugar.
né? Porque senão a gente acaba, desculpa a palavra, se prostituindo, se agredindo, passando, né, por maus bocados. Ou tu vai ter um poder de resiliência tão grande que vai ter que cuidar para não cair também numa zona de conforto, porque a cultura te envolve. Sim, né? E aí, Michel, deve estar pensando assim, né? Bah, mas Karina e Alexandre, eu não posso lá pedir demissão agora ou chutar o pau da barra porque eu tenho boleto para pagar, né? O pessoal fala, manda quem pode, obedece quem tem boleto para pagar, né, Michel? Mas aí talvez uma dica para ti, eu trabalhei muitos anos no meio político, tá? E o meio político tem muita fofoca, meu Deus do céu, é uma loucura, é crazy. A fofoca tá em todo lugar, viu, gente? Então, vamos lá. Mas aí, uma das dicas, uma das alternativas, mesmo sendo teu chefe ou patrão, se for agora no passado, se foi um dia, ou se nunca foi, não importa aqui, né? Mas uma das dicas, talvez, também, né, é usar o bom humor. No bom humor, tem estudos que comprovam que ele nos ajuda a aliviar o estresse, ele ajuda a gente a sair pela tangente. Se o patrão é um fofoqueiro, eu vou cuidar o que eu falo, talvez eu não vou abrir tanto a minha vida pessoal, as coisas que são importantes para mim, meus objetivos, o meu sonho. Bom, se o meu líder lá, o meu chefe, não vai me ajudar a crescer, será que é para esse cara e para essa mulher que eu vou abrir meu coração e vou dizer o que eu quero? Tem que pensar. Então, como é que eu vou lidar e administrar da melhor forma pelo tempo que for necessário que eu tenho que estar lá? Às vezes, aquele local que eu estou, né, Michel, aquela porta é importante para me levar em outra. E por algum tempo eu vou ter que digerir esse cara, essa mulher que é fofoqueiro, que não é confiável, porque eu tenho objetivos, faz parte do processo, né? Sim. Então, tem que pensar nisso, né? Usar esses mecanismos da melhor forma. Porque se eu for lá e dizer pro meu chefe, bah, cara, tem mais um fofoqueiro, óbvio, a não ser que tenha muita confiança com ele, mas se ele é fofoqueiro, possivelmente já deve ter algum estresse e tudo mais, cara, ele não vai gostar de ouvir, o fofoqueiro não gosta de ouvir, ele não é um admite. Ele não admite, já está internalizado, ele não é aquela velha história. Não fui eu que te contei, tá, Michel? Foi a Karina que te contou, não fui eu. Ele não vai gostar e, obviamente, né, Michel? Ele vai te mandar para o RH, possivelmente, ou vai te queimar para uma outra oportunidade. Então, é uma questão de inteligência, de gestão emocional, de autoconhecimento, né? Sim, Michel, e é fundamental, sempre é bacana a gente trabalhar com um chefe, eu vou chamar aqui um líder, né? Que líder e chefe, a gente vê, o líder, o chefe manda, né? O líder inspira, o líder conduz, gerencia e tudo mais, né? O chefe a gente obedece, né? Então, é muito melhor a gente trabalhar com um líder que a gente gosta, que a gente se identifica, afinal a liderança tem esse papel, né? De gerar confiança e ser confiável. Mas nem sempre o mundo é um castelo de cristal da Disney, né? Fala, Karina! Tu sabe, Alexandre, engatando aí na tua fala e complementando e corroborando, é bem isso, né? O quanto a gente tem que se dar conta que muitas vezes aquele indivíduo, aquele líder, aquele colega, aquela liderança que está ali, se eu sair dessa empresa, simplesmente por sair, eu vou para um outro lugar, talvez eu vou encontrar outro com o mesmo perfil. Então, ali talvez está o meu momento de a inteligência que tu trouxe, né? Tanto social quanto inteligência emocional, de poder me desenvolver e saber lidar com este perfil, com todas essas dicas que tu destes agora de autopreservação, né? De autocuidado com a sua carreira. Então, é muito importante a gente se dar conta que não é só ficar pulando de galho em galho. É sim a gente tirar aprendizados de cada um desses momentos que a gente vai, porque na vida inteira a gente sempre vai ter pessoas do lado bom e do lado ruim da força, como tu bem trouxe essa analogia. E saiu uma pesquisa em janeiro do Instituto do MIT sobre a era digital e a liderança nos dias de hoje. E nesse artigo, uma das coisas que ficou claro, que eles fizeram uma pesquisa em mais de 100 países, uma pesquisa foi feita ano passado e foi emitida no final de janeiro, fala que 12%, em média, das lideranças, quando falamos Brasil, por exemplo, 12% são realmente influenciadores. E que a gente tem uma grande parcela que está longe de ser um influenciador, que ainda está construído em cima de bases antigas da chefia, que está fazendo o processo transitório para a liderança. Então, nós temos aí um caminho bem grande ainda para desenvolver grandes lideranças inspiradoras,
porque é um trabalho diário de autoconhecimento, de busca de novas informações, de desenvolver equipes, e muitas lideranças aí estão penando para poder fazer essa humanização na sua gestão, que é o que hoje, né, faz com que as organizações precisem para que a gente atinja resultados exponenciais. Sim, cara, e esses resultados exponenciais, pessoal, é o crescimento rápido, né? É você conseguir crescer um negócio super rápido, né? Então, lembrando, ó, eu vou ler aqui mais algumas perguntas e a gente vai engatar com a inveja, né? Mas essa questão da fofoca, ó, para se blindar, primeiro ponto para se blindar é não repassar as informações e o que os outros estão te falando se você não tem a certeza. Guarde para você. Muito cuidado com isso, porque a gente também acaba sendo ali um transmissor, né, muitas vezes, e comprando os outros pela língua dos outros. E quando eu vejo alguma coisa, eu acho que entre achar e ter certeza, tem um abismo, gente. E eu vou dar um exemplo aqui, eu já vou ler aqui as questões. Eu tenho uma amiga que ela tinha sido promovida a secretária na empresa, um baita cargo. Ela estava renunciando o cargo, porque começaram a rolar boato na empresa que ela tinha aquele famoso caso com o diretor. Pô, mas aí só um pouquinho, né? Olha a maldade das pessoas. Quer dizer, então, que tu não pode prosperar por competência, por carreira, por merecimento. Os outros já por inveja, ciúmes, desqualificando. Só que estava afetando ela já. Ela ia abrir mão. Aí eu conversando com ela, disse, negativo. Tu não vai abrir mão. Esse é o teu momento de brilhar. Então, não vai ser a língua dos outros que vai te minimizar uma coisa que vai ser boa para a tua vida, né? Então, isso é fundamental, gente. E aí, de novo, a gente tem que tomar cuidado. Comentar da vida de todo mundo comenta. Redes sociais, o mundo das celebridades, vende milhões de revistas e coisas, todo mundo quer saber as celebridades, mas tem que tomar cuidado quando de fato vai prejudicar na empresa, na vida, num familiar, muito cuidado com isso, tá? E aí a Sandrine traz aqui, ó, uma dica também acho que seria focar em nossos objetivos, pois eu mesmo trabalho sozinho, então não ouço apenas fofoca, mas também diretamente algo sobre mim, né? E aí, Sandrine, sim, esse convívio ele é complicado e tudo mais, né? A gente fala que na brecha, né? Tem que tomar cuidado também quando a gente vai dar brecha, se não vai dar brecha, aí vem alguém, vem falar, a Sandrine é isso. Não, mas só um pouquinho, eu conheço a Sandrine, não é isso, não é verdade. E aí a gente, quando sabe, na verdade, a gente tem um papel de desconstruir isso, gente. É fundamental, o poder tá na gente, o poder não tá no outro, né? E aí a Cíntia traz uma outra pergunta aqui, daí a gente depois vai para a inveja. E vamos perguntando, pessoal. E se tiver chato, vocês falem também no chat aqui. Tá chato esse papo e a gente já tenta fazer mais divertido. A Cíntia, eu prefiro ficar mais na minha, ter a política da boa convivência, mas ficar mais sozinha é errado, ter essa postura para evitar fofoca. Sim, olha só, Cíntia, que bacana essa tua pergunta, Cíntia. Eu tenho na família, vou te dar um caso. Obviamente que eu não vou dizer quem, né? Porque a pessoa pode estar vendo a live aqui, depois eu vou me complicar, né? Mas ela vai. Aí é fofoca, né? Não, tô brincando aqui. Mas o que acontece, ó? Essa pessoa na família, ela é super discreta, é super reservada lá no trabalho e tudo mais, né? E ela acaba não interagindo, ela acaba se isolando, mas ficando à parte. Você pode sim fazer a política da boa vizinhança, você pode ir lá ouvir. Se vem alguém te falar alguma coisa de um outro, ok, tu não vai ser grosseira, ríspida, e vai dizer, não quero ouvir. A pessoa vai perceber o teu perfil. Então vai lá, faz política da boa vizinhança, usa o humor, sai de cena. E esse meu caso na família, ela não interagia. Aí quando a gestora teve que escolher as pessoas, ela acabou sendo desligada. Por quê? Porque foi apontado que ela não interagia. E ela tem horror à fofoca, ela não fala da vida de ninguém. Assim, nada. Uma vírgula. Mas aí também é importante, né, Cíntia, a gente saber o famoso jogo de cintura, né? A flexibilidade, né? Bom, estão falando mal de alguém, será que eu tenho que estar nesse grupo? Bom, eu posso ouvir e não transmitir para outro, ou tentar desconstruir, tentar mudar o foco, mudar o assunto, porque, de novo, ó, Cíntia, nós não temos poder sobre a língua dos outros.
Não temos como controlar isso. E quando às vezes eu vejo as pessoas nas redes sociais, na família, no trabalho, querendo controlar a língua dos outros, assim, gente, é um fardo, é um peso, é um estresse. A tua vida fica pesada e estressante. E aí eu vou puxar já, Karina, o lance para a inveja. Por quê? Quando o outro vai lá e faz uma fofoca, faz um comentário, e ele vê que deu o resultado que nos atingiu, a gente está dando poder para o outro. O outro ou a outra só tem poder sobre a nossa vida se ele perceber se conseguiu nos afetar, nos atingir, porque ele vai olhar e vai dizer o seguinte: olha, bah, consegui. Bah, o Alexandre tem um caso com todo mundo aqui onde trabalha. Isso afeta ele fica estressado como gestor. O que as pessoas vão fazer, né, Karina? Vão falar mais. Eu tirava onda, eu ainda brincava. Bom, eu tenho que ser o Brad Pitt, né? Porque chove na minha horta aqui, né? Pra tudo que é lado, né? Olha, sou um cara poderoso, né? E aí as pessoas viam que não colava, viam que não me afetava. E aí depois, enfim, ia passando e se desconstruindo, né? E aí entrando em inveja, né? Agora a gente falou bastante de fofoca e passou voando, né? Já 45 minutos aí, né? Falando sobre inveja, né? O que é inveja? Inveja existe? Não existe? Será que em alguns momentos da minha vida também não senti ou não tive inveja do outro, da outra? Será que a gente é tão perfeito, tão imaculado? A gente é uma entidade celestial, pura? Não, gente, somos humanos. E como humanos, nós somos mortais, cheios de sentimentos e emoções. Por isso que é importante o autoconhecimento. E aí, fazendo a introdução da inveja, né? O que seria? A inveja está associada a quê, né? O que é inveja? Inveja, gente, é quando a gente olha para o outro, para o brilho da outra, do outro, para o sucesso. E aí aqui sucesso é muito relativo, tá? Sucesso pode ser eu lá fazer um bolo, ficou maravilhoso. Isso pode ser sucesso para mim naquele momento, né? Então não vamos associar sucesso só aqui a uma carreira poderosa, morar numa casa linda, ter a família perfeita. Besteira. Não existe vida perfeita, né? Mas a inveja é quando o brilho do outro, a luz do outro me incomoda, faz eu me sentir mal. E aí, a partir disso, sempre está associado com inveja, gente. Ó, de novo, o autoconhecimento, né? Ai, o Alexandre e a Karina, que chato, só falam de autoconhecimento, né? Mas está associado o quê? Baixa autoestima. Baixa autoestima. Sentimento de inferioridade, né? E aí o ego aparece, né? O ego aparece, porque a inveja vai gerar esse comportamento, né? Esse sentimento de baixa autoestima. Por que eu me incomodo se a Karina tá na live dela lá com 1 milhão de pessoas e eu tô na minha com 10, com 5, com nenhum? Por que isso me incomoda, né? Se eu quiser mudar esse sentimento, aí eu já te passo, né, Karina? Se eu quiser mudar esse sentimento, seria qual? Que é a questão da inteligência, né? O que eu posso aprender com a Karina? Que ela pode me inspirar? O que ela fez para ter 1 milhão de seguidores que eu posso fazer? Não quero ser ela, e jamais serei. Mas o que eu posso aprender e trazer para a minha ótica, né? Karina, fala aí pro pessoal um pouquinho isso aí de inveja aí. Perfeito. Faz sentido isso que eu estou falando ou eu estou muito fora da curva? Faz muito sentido. Sabe, Alexandre, que a inveja é uma emoção secundária inerente ao ser humano. Nós temos as básicas, né? A tristeza, a alegria, o nojo, nós temos o medo, nós temos algumas que são as principais, as 5 principais, e temos as secundárias. A inveja é uma secundária que faz parte do ser humano. E dependendo da cultura, ela é mais cultivada ou menos cultivada. Também tem isso, o impacto da cultura, da região, do país, da tribo. Então, isso faz parte do ser humano quando a gente analisa o comportamento humano. Quando a gente fala de inveja, acho que tu trouxe uma coisa bacana. Eu reforço a inveja, né, no momento em que eu vejo que eu incomodo o outro. E eu consigo atacar, mas quando eu ataco o outro dá importância para isto, eu estou conseguindo passar a minha insatisfação comigo mesmo no outro, eu estou projetando no outro. Aí vem o que tu trouxe,
o quanto isso está ligado à minha baixa autoestima, o quanto isso está ligado a algo que eu não tenho a habilidade de fazer, estou atacando o outro que teve a coragem de fazer aquilo lá, para que ele se sinta tão mal quanto eu estou me sentindo. Então, olha como isso passa a ser doentio quando isso ganha uma proporção muito grande e não percebemos o mal que a gente está fazendo para o outro. E, ao mesmo tempo, perdendo a oportunidade de nos desenvolver, de eu me desenvolver. Porque no momento que o outro faz algo, como tu trouxe, aquela pessoa tem 1 milhão lá de seguidores, ok, eu vou olhar, vai vir a inveja, porque ela vai ser algo inerente, né? Vem aquela dorzinha, mas a pergunta que se faz, por que estou sentindo isto? Qual é a base disto? Por que isso está gerando esse sentimento meu? Porque eu não tenho essa competência. Então, deixa eu entender que competências ele tem, e aí vem as dicas, né? Que competência ele tem que eu tenho que desenvolver, ou não estou me dando conta que eu tenho. Talvez ele foi mais ágil ali. Daí a gente diz, o outro é melhor do que eu. Não, ele não é melhor que você. Naquilo ele é melhor que você. Tem outras coisas que você é muito melhor. Então as pessoas, elas parametrizam, né, a sua vida pelo sucesso dos outros e se interiorizam e com isso atacam. Como uma forma de proteção e não ser visto também. E passa a ser doentio esse processo. Isso, Karine. Não, e tu traz um ponto que é crucial, ó. Por que as pessoas sentem tanta inveja, às vezes, do outro, da outra, né? A comparação. Esse é o grande gatilho da inveja, ó. A comparação. Por que o outro é mais bombado que eu? Por que a outra é mais bonita que eu? Por que o outro ganha mais dinheiro que eu? Ó, o outro. Sei, ó, eu estou delegando a minha vida para o outro, para o mundo. E terceirizando, né? Isso, terceirizando. E quando eu terceirizo a minha vida para o outro, gente, eu já não tenho mais vida, porque eu não consigo mais controlar. Esse é o grande X. Eu sei que é forte isso, mas esse é o grande X da questão, né? Então, a gente tem que parar para pensar, né? E a gente vê nas redes sociais, as pessoas se atacando e tudo mais. Olha o gasto de energia que é eu ir lá, atacar o outro, falar mal do outro, fazer fofoca, me sentir menor, inferiorizado e tudo mais, né? Isso é muito doido. E aí, todos esses sentimentos, né, gente, faz mal para quem sente, principalmente. Tem estudos aí na área acadêmica que comprovam, né, Karina? Gera estresse, ansiedade, depressão, porque vem a comparação. Ai, por que eu não tenho? Por que eu não sou? Por que eu não brilho? Ai, o outro tem mais sorte que eu, o outro é mais inteligente, a outra... Gente, tem que parar com esse negócio. E aí eu consigo controlar a inveja em mim, esse sentimento. E quando eu me abro para isso, é um novo mundo que se abre. Lembra um pouco Piratas no Caribe lá, né? É um novo mundo, né? O Capitão Sparrow, todos nós marinheiros atacando ele lá com inveja do jeito e do estilo dele, né? Não era muito mais fácil, né? Lá no Piratas do Caribe. O que esse cara, o que esse pirata tem, esse jeito legal, charmoso, que eu posso adaptar, trazendo para o meu estilo, sem perder a minha identidade. Então, sempre pense nisso. Quando eu olhar para o outro, para a outra, vale para tudo. E eu sentir uma coisa que não é legal, isso é inveja. E aí eu tenho que parar e pensar, por que eu estou sentindo isso? Por que eu brilho à luz do outro? E aí, naturalmente, o que as pessoas fazem? Vão lá e atacam, vão lá e falam mal. Isso tem na família, gente, que é muito mais delicado, né? Fala, Karina. Alexandre, tu sabe por que também disso? Porque o autoconhecimento, nesses casos mais especificamente, ele vai apontar aquilo que vai doer e que talvez a gente vai ter que enfrentar, em que a gente vai ter que olhar para dentro do nosso eu e realmente, de alguma forma, curar, agir, aprender a dizer não, aprender a se desenvolver. Muitas pessoas, vamos lá, né, atrás de pessoas, roupas existem histórias. Eu já conversei com vários indivíduos que lá atrás ele tinha uma família
que não o valorizava, que ele teve uma criação onde a autoestima sempre foi muito massacrada, né? E aí ele teve uma estima baixa, e ele foi conquistando as coisas na vida, e parece que todo mundo que é melhor que ele tem que atacar, porque faz lembrar aquilo que ele vivia lá atrás. Então, olha quantas dores também existem atrás dessas pessoas. Então, quando a gente faz o nosso autoconhecimento e se blinda em dizer, eu não vou comprar o mau humor, eu não vou comprar a inveja do outro, eu não vou comprar o ataque do outro, eu vou seguir o meu caminho. Tem vezes que a gente tem que ignorar ou levar o humor, né, para sair pela culatra e segue o baile, porque daí as coisas esfriam e acabam. Porque tudo que tu dá muito valor, tu bota mais fogo, tu põe mais combustível e a coisa pode aumentar a um nível que fica insustentável. Então, quando eu saio pela culatra, eu não compro toda uma história que o outro está querendo jogar em cima de mim. Se tu parar para olhar psicologicamente, é isso que em algumas situações também acontece. E às vezes eu olho assim e me dá pena de como algumas pessoas... Hoje eu consigo enxergar e entender melhor as pessoas e me entender, mas isso a vida e os estudos, as pesquisas, tudo isso foi me forjando também. E nos dá essa possibilidade, né? A gente está aqui interagindo com essa galera aí, podendo trocar ideias e, no mínimo, fazer refletir e pensar. Sim, Karina. E aí o Gilmar fala aqui, né? Viver a nossa vida buscando o melhor. Sim, Gilmar, é muito simples, pessoal, viver. Quem complica são as pessoas, somos nós. É muito simples ter uma vida descomplicada. Só que muitas vezes a gente complica muito mais. E aí, pessoal, vamos postando no chat, tá fazendo sentido isso para vocês? O que nós estamos falando de inveja aí, Sandrine, Michel, Gilmar, postem aí os demais colegas, se faz sentido, Emily, que a gente está falando, né? E aí, pegando esse gancho, né? A inveja, muitas vezes, eu escutei isso no YouTube, em algum lugar, não me lembro mais aonde, né? Não é meu isso. Mas eu até anotei aqui, ó. A inveja é um olhar amargurado sobre o brilho do outro. Eu achei isso tão forte, é tão simbólico, é um olhar amargurado nosso, uma frustração nossa, algo mal resolvido, algo mal entendido, né? Que a gente olha para o outro, né? Então, acho que esse é o grande lance. E aí, se a gente for pensar um lance, ó, todo mundo aqui já assistiu o filme da Cinderela, né? A inveja tá em tudo, tá no cinema, na vida, em tudo, né? Vocês lembram a história da Cinderela? Quando ela ficou órfã, lá que ela morreu a mãe, que ela perdeu a mãe e veio a madrasta, as duas irmãs, a madrasta tinha uma inveja terrível dela, né? E as duas irmãs muito mais, né? As duas irmãs se achavam feias e elas entendiam que elas eram feias. E a Cinderela, o que elas faziam? Preconceito, bullying, bonita. Em vez delas pensar como que a gente pode ficar tão bonita quanto no nosso estilo com a nossa irmã da Cinderela. O que a inveja faz? Ataca, sabota, destrói, cega. A Cinderela tem um final bonito lá da Disney, mas nem sempre tem esse final bonito, né? Porque às vezes relacionamentos são desfeitos, amizades, colegas, né? Então, gente, é um ato muito mais de inteligência, né? Por quê? Por quê? Por que que eu vou ficar tendo esses sentimentos? E se eu tô tendo... Opa, peraí, vamos mudar esse cruzeiro aqui. O poder tá em mim, não tá no outro, né? Então, a gente tem que parar para pensar muito nisso. E quando a gente tem esse sentimento de inveja, né? O falar mal dos outros, às vezes a fofoca também está associada à inveja. As duas são amigas muito poderosas, viu? Fofoca e inveja, né? Elas são muito aliadas, né? Porque falar mal dos outros, diminuir o outro, né? Essa incapacidade de ver o brilho, a luz do outro, né? São armas muito poderosas, que muitas vezes, de novo, gente, destrói relacionamentos, faz a pessoa, às vezes, perder um emprego, ser demitido, entrar numa confusão. E aí tem aquela sensação, né, Karina? A Karina e o Alexandre falaram lá na reunião que a empresa deveria reduzir 5% das vendas. Às vezes já chega lá na diretoria, que as pessoas vão aumentando, né, às vezes por inveja, que nós somos contra aumentar 5%, que a gente quer que a empresa vá à falência. E aí quem recebe lá, às vezes não conhece, compra essa verdade absoluta, né? E a gente nem sabe, acontece com todo mundo, né? Então, o quanto é importante, né, a gente aprender. Vai, Karina, segue aí.
É bem isso. Eu acho que a gente não pode esquecer que o mundo é redondo, né? Nem sempre a gente vai ganhar. Tem alguns momentos que a gente vai perder até para aprender, para fazer parte do próprio aprendizado, para lá na frente conseguir ter ganhos. Vão haver momentos em que a gente não vai entender nem o que foi a rasteira que nos foi dado, mas ali na frente a gente vai ter um grande aprendizado. E eu vejo algumas pessoas, e eu me coloco nessa situação, que você, a gente é ser humano, a gente passa por isso. Vão ter dias ruins, muito ruins, em que a gente não vai saber nem como lidar com algumas pessoas ou algumas situações. Mas um dia é um dia, o outro dia é outro dia. Então, a gente poder fazer uma análise de o que nesse dia então foi ruim, amanhã eu já vou fazer diferente. Muitas vezes é eu acreditar mais em mim, é eu dar um bom dia para mim mesmo, é eu acreditar que eu estou fazendo, olhar os meus princípios, o quanto eu estou conseguindo fazer pelo que é correto, pelo que é justo. Se eu acho que muitas coisas a gente tem que começar, em algumas situações, a anotar e poder registrar. Cada situação, acho que vai ser uma situação, não tem certo e errado, mas eu poder analisar o que me faz bem, o que me garante estar bem e como no dia seguinte eu vou acreditar, tendo otimismo, tendo esperança, tendo gratidão, né? São algumas questões que a psicologia positiva, que ganhou uma força muito grande desde a década de 80 para cá, e está vinculado ao bem-estar e à felicidade, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal, ela traz o quanto a gente não pode perder o otimismo, o acreditar, o continuar acreditando nos nossos valores, nas nossas forças, né? Aquilo que nos faz ser o indivíduo que nós somos, nossa autenticidade, o porquê que eu estou agindo assim, o porquê que estou agindo contrário, será que eu não estou na defesa, o quanto eu estou me perdendo nesse contexto, comprando o que é do outro e que não é meu. Aí vem a esperança de saber, e hoje foi a Sandrine que comentou ali a questão de ter um objetivo, saber qual é a tua caminhada, a tua trajetória, saber qual é o teu caminho, qual é o teu propósito de vida, o que tu quer ler na tua história da vida, né? Talvez, como o Michel disse, eu vou ter que conviver com isto, mas não fica preso ali, vai abrindo horizontes. Daqui a pouco as coisas acontecem, o universo, ele é muito bom para quem sabe administrar com inteligência essas questões sociais e emocionais, mas é um trabalho diário, não é algo que eu fiz um curso e fiquei bom, não é algo que eu fiz várias leituras, me tornei expert, vivi uma situação numa empresa, todas as outras vão ser iguais. Não, é um trabalho diário. E aí eu trago uma dica que a gente trabalha muito no executivo, que é um simples diário de bordo para se dar conta dessas coisas do dia a dia, essas coisas básicas. Primeiro ponto, analisa no final do dia o que fez valer a pena viver, o que fez valer a pena o dia de hoje, o que hoje eu conquistei, o que hoje foi bom. Segundo ponto, o que hoje eu procrastinei, o que hoje não foi bacana, o que hoje me fez mal, por que me fez mal. A gente fazer um diário mesmo. E por último, o que amanhã eu vou me propor fazer diferente, mais positivo, vou relevar, vou resgatar, ou talvez agradecer, ou pedir desculpa, né? Ou agir diferente. Porque se a gente não faz o processo de consciência com autoconhecimento, a gente fica todo dia reimprimindo, fazendo da mesma forma, sofrendo do mesmo jeito e reclamando das mesmas coisas. Agora, quando eu crio um mecanismo, eu, pelo menos por um tempo, eu trago de uma forma, ó, aqui tem sensores nervosos que vão fazer meu cérebro gerar a nível cognitivo pensamentos. Então, eu vou começar, no mínimo, a pensar, refletir e a projetar aquilo que para mim vai fazer muito mais sentido. E quando a gente faz isso, gente, a gente tem uma velocidade tão grande, as coisas começam a trazer respostas, começa a te dar conta, que o próprio Alexandre disse, tu tira aquela cortina, tu descortina, sai um pouco da cegueira, tu começa a ver que tem possibilidades, que tem oportunidades, que talvez a tua forma de agir vai ter que ser um pouco diferente, ou buscar em alguém exemplos positivos para poder agir melhor, ou até mesmo buscar apoio para poder ter as melhores saídas, né? E aí, Karina, vem bem no gancho, até o Gilmar colocou aqui, ó, a caminho da vida, né? Não são só os grandes, não são só bons, não são só momentos bons. Isso aí, Gilmar, o lance todo da inveja, né? O invejoso, a pessoa invejosa, né? E tudo mais, são vampiros.
a gente brinca, né? Fazendo uma analogia. Vampiros de energia. Isso, vampiro de energia. Tem aquele filme dos vampiros aí em Hollywood, né? Não consegue se olhar no espelho e se ver. A imagem. O que que tá por trás? É como se fosse assim, espelho, espelho meu, né? Tá? Quando a rainha amada Branca de Neve se olha no espelho, mas ela não se vê. Ela começa a ver o outro lá, né? O feiticeiro que faz os feitiços para ela, que dá o conselho para ela, mas é o próprio ego dela que está por trás ali, na verdade, né? O espelho que fala com ela nada mais é do que o ego. E olha o ego traindo ela, ó. Quando ele diz que tem alguém mais bela que você no reino, que é a Branca de Neve, ela rapidamente diz o quê? Chama o caçador e manda matar. Olha o grau da inveja, né? Não seria muito mais sensato, pô, eu sou uma rainha tão bela quanto ela, terei uma sucessora um dia que vai fazer jus à nossa beleza, tem uma princesa linda no reino, olha como você muda a energia, né, o processo. E aí a gente tem que perguntar o seguinte, ó, aonde esse caminho da inveja vai me levar? De novo, olha tudo que eu quero estar falando, para de olhar para os outros. Ó, não são os outros. Ah, o outro tem inveja de mim. O outro não sei o que. Ó, eu tô delegando minha vida pro outro, ó. O outro tem, o outro fez, o outro disse, né, Karina? O lance é o que eu faço, né? Eu vou trazer um exemplo para vocês bem básico, ó. Ano passado eu construí a minha casa e eu fiz uma frente aqui, né, a cerca da frente, e aí passavam várias pessoas e diziam assim, ah, mas eu faria diferente, eu não faria desse jeito, por que tu pintou de preto? Por que tu fez isso? Gente, sinceramente, entrava num ouvido e saía pro outro, porque eu estava muito mais feliz com a minha conquista, com a minha vitória, né? Então eu não dele. Em alguns momentos poderia incomodar, quando eu achava que estava incomodando, só um pouquinho, isso não tem poder sobre mim. Não vai me incomodar. Se eu quiser pintar de preto, verde, amarelo, roxo, lilás, não importa. É minha casa, é a minha frente, né? Então é isso que a gente tem que tomar, a gente tem que parar e olhar desta forma. O outro, não é o outro, né? Eu escuto muito isso, Karina. Ah, eu sofro ataque, os outros têm inveja de mim. Às vezes eu escuto, né? Os outros têm inveja do meu sucesso. Gente, para de delegar pro outro, né, Karina? É não ser vítima da própria vida, não ser vítima das próprias situações. Tem pessoas que se fazem de vítima para se fazer de coitado também, para ter a atenção dos outros. Então a gente tem que cuidar, será que eu não estou sendo vítima da minha própria história? Ou eu estou sendo aquela pessoa que quer mudar essa história para escrever diferente a próxima página da minha vida? Fica a provocação aí. Sim, Karina. E aí o Gilmar está dizendo aqui, ó, boa, vou tirar um tempo do dia para repensar o que passou. Perfeito, Gilmar, esse é o caminho, olhar de outra maneira. Gente, a vida, ela é simples, ela não é complicada. Tudo depende da lente, da forma como nós escolhemos olhar as pessoas, o mundo e tudo mais. E por que isso? Porque isso nos ajuda a nos blindar, a ter uma vida mais produtiva. Daí os outros param, vêm e olham pra gente. Mas como é que ele conseguiu? Qual é o segredo? Qual é a mágica? Né, Karina? Qual é a receita de bolo? Não tem receita de bolo, não tem mágica. É muito simples. É só você parar e olhar para si mesmo. E muito trabalho, né? Exatamente. Trabalho diário de enfrentar, de se curar, de trabalhar. Dá dor? Dá. É difícil? É. Não vamos também dizer que é fácil, né? Porque trabalhar conosco talvez é fácil não é fácil para o outro. Mas, pessoal, se faz sentido, por isso que a gente usa muito isso, se faz sentido para você, tá na hora de começar. Sim, Karina. E aí, gente, a gente tem mais aí uns 20 minutos, 20 e poucos minutos, para falar um pouquinho de politicagem também, né? Olha aí, ó, os 3 elementos do Darth Vader, né? Do lado sombrio da força, né? Mas é muito esses pontos, né, gente? E aí, dentro da inveja, aí, como é que a gente pode identificar um comportamento de uma pessoa invejosa? A gente sente, para começar, que a gente sente. Às vezes a gente não identifica, né? Mas quando a pessoa vem, faz um elogio que tu sente que não é verdadeiro, né? Ou a pessoa vai para uma reunião e faz um comentário assim, ai, gente, eu acho que a Sandrine não vai conseguir entregar o relatório, mas por trás desse comentário tem uma maldade, né?
a gente consegue sentir, né, Sandrine? Esse é um exemplo de uma pessoa invejosa. Quando alguém diz para nós assim, eu quero ser igual a você. Cara, tu não vai ser. Nem se tu fosse um avatar, nem se nascer de novo, né? Somos únicos. Exatamente. Eu sempre digo, às vezes, pessoal, Alexandre, eu gostaria de ser muito igual a você. Não, não queira ser, porque vai ser um horror, tá? Não recomendo para ninguém. Não, seja você mesmo. Esse é o verdadeiro brilho. É esse brilho, essa luz que vai refletir e que vai destruir esses raios de luz que vão destruir a inveja dos outros, né? Em relação para nós, né? Então esse é o grande ponto, né? Esse é o grande segredo. E a gente está falando do mundo real para vocês aqui, que nem a Karina falou. É difícil, é pesado, a gente sofre, sim. Todos nós. Eu aprendi essa lição da inveja, lá no início da minha carreira, gente, eu tive gastrite muito forte, até aprender a lidar. Mas eu decidi um momento que eu não ia mais dar poder para os outros, para as outras, né, para o mundo aí. Eu ia decidir, olha aqui, Karina, o Gilmar falando, nossa, a melhor live que acompanhei nos últimos dias, parabéns. Obrigado, Gilmar, agora a gente vai ficar se achando, ó. Agora vai vir o ego, ó, Gilmar. Não, é o bom humor, tá, Gilmar? Fica tranquilo, obrigado aí pelo reconhecimento, Gilmar. né? Então, tudo isso, gente, essa questão, a competitividade gera muito, ver o outro como um adversário, né? Ai, competir. Aquela velha história, né, Karina? A grama do vizinho é melhor que a minha. Ai, o vizinho comprou um carro novo, eu também tenho que comprar. Olha a comparação, ó. Ai, a Karina vai passar as férias dela na Riviera Francesa. Agora não pode, em função que o coronavírus avacalhou a vida de todo mundo, né? Ai, Deixa eu te contar uma. Por que ela vai e eu não vou, né? O meu primo tem uma namorada linda. E linda no sentido não é só físico, de perfil. Por que eu não tenho, né? Só um pouquinho, né, gente? Vamos parar com a comparação, né? Eu sou careca, sou super bem resolvido. Agora, por que eu vou ter cabelo? Não, mas as pessoas se comparam, né, gente? É muito perverso isso. E gera inveja. Fala, Karina. Nunca esqueço uma certa vez, há muitos anos atrás, eu tinha um carro popular, né, e sempre andei, gostava do meu carrinho, que era pequenininho, encaixava em tudo que era canto, e aí fazendo palestra, fazendo treinamento, correndo para cima e para baixo. Uma vez uma cliente olhou para mim e disse assim, Karina, tu é uma profissional, enfim, assim, e tu anda com um carrinho meu? Foi tão engraçado, eu comecei a rir de uma forma, no valor que as pessoas às vezes dão, por os bens, como se aquilo dissesse quem tu é e quem tu não é. Eu acho que a gente tem que ser feliz com o que nos serve naquele momento para atender a nossa necessidade básica. E essa questão de estar vivendo a pandemia vem nos desafiando muito isso, né? O que tu precisa, no mínimo, para ser feliz? O que te faz feliz? O que te leva para cima e para baixo? Enfim, é que nem uma frase que a gente fez na nossa live nessa semana, eu ainda disse assim, né? Que as bases sólidas da felicidade são as coisas que amamos fazer e não as coisas que temos. Então, muito dessa luz nossa é saber o que me faz bem e o que eu amo. E não o que eu preciso mostrar para os outros para dizer se tenho ou se não tenho. É antes a gente ser do que ter, né? Que é o que tu está trazendo. Sim, não, e aí o detalhe, né, Karina? Não tem problema nenhum querer ter. Que todo mundo, se quiser ter um carro de 1 milhão e puder ter condições... Tenha! É mérito! Exatamente. A questão é, eu tenho que ter por causa dos outros para eu afirmar. Olha a inveja. Isso é inveja, gente, também. Querer detalhes. Querer a aprovação dos outros aí, porque isso me causa desconforto, né? Diminui o brilho, eu estou buscando do outro, da outra. Claro que nós queremos ser acolhidos, tá com gente boa, pessoas do bem. Claro que sim, né, Sandrine? Óbvio, né, Gilmar? Mas, de novo, eu tô delegando pro outro, né? Mas aí, Karina, fazendo um gancho agora, né? Para politicagem, aí depois a gente dá o feedback pro pessoal, né? A gente dá o feedback. Tem as dicas, não esquece. Isso, as dicas. E aí, falando um pouquinho, né, de politicagem, né, fofoca nós entendemos, né? Algo inerente, a inveja também. Mas aí a tal da politicagem, né? Quando a gente fala em politicagem nas empresas, na família, às vezes também tem, né?
A politicagem. A politicagem também é um instrumento, é uma ferramenta do lado sombrio da força, que as pessoas utilizam pensando em si mesmas, não pensando no coletivo, não pensando no bem-estar do negócio, não sendo verdadeiras, sendo falciano, falciane por aí, né? Esse é o lado da politicagem, né? Eu vou lá fazer algo que não é verdadeiro, é só para agradar, fica naquele mimimi, não se resolve os problemas. E aí, gente, aqui cabe um detalhe, ó, é diferente de saber ser político. Ser político, todo mundo precisa ser nas relações. Essa é uma competência, gente, uma das mais importantes nos dias de hoje. Não vamos confundir político com político lá de Brasília, não. Esqueçam isso. A política ela é uma arte. Então, uma habilidade de relacionamento. Isso, Karina. É uma habilidade de saber se relacionar com as pessoas da melhor forma, com os mais diferentes públicos. Isso é ser político. É falar as coisas de um modo mais assertivo, mais agradável, que vai agregar e que vai construir. E aí, no mundo empresarial, de negócios, é entregar resultados. Não é ser aquele político falso. Aí é politicagem, gente. Nós temos lá que bater as metas lá e fica só da boca para fora. Não vai ser verdadeiro. As pessoas vão identificar isso. Então, ser político é como... Bom, vou dar um exemplo. O Michel ali, se o chefe é fofoqueiro, cara, eu não posso dizer isso na cara dele que ele é fofoqueiro. Só se eu quero ser demitido. Aí, ok. Se tá na minha estratégia pessoal, eu não quero pedir demissão, eu quero ser demitido, eu vou lá e vou fazer uma treta com o cara lá, atingir meu propósito. Mas aí, ó, autoconsciência. Eu sei o que eu estou fazendo. Não estou agindo por impulso, né? Exatamente. Aí o Gilmar traz aqui, ó. O ser político é falar as coisas de maneira diferente. Exatamente, Gilmar. É a gente falar do modo diferente. Dizer não sem dizer não. Eu posso dizer não também. Só que eu explico o porquê desse não, né, Gilmar? Sendo político nas relações, né? Essa que é a grande diferença, né? Então, a politicagem, ela também é um instrumento, junto com a inveja e com a fofoca, do lado sombrio da força. E a gente tem que cuidar para, às vezes, também não estar fazendo politicagem aí nas relações e tudo mais. O que tu acha, Karina? Concordo contigo. E eu acho importante a gente saber essa diferença, né, que tu trouxe muito bem em ser político e a politicagem. Muitas pessoas, elas criam todo um mecanismo para querer crescer em cima de outras pessoas, ou até mesmo achar culpados para que dizer, eu fiz a minha parte, o problema foi o outro, apontar também outras pessoas e fazer uma política em que ele tem a solução, ele fez a melhor parte, mas que o outro, se ele não conseguiu entregar melhor, porque o outro não fez o que deveria fazer. E vai longe, né? Essa politicagem de trabalhar a imagem, a sua autoimagem de uma forma negativa e sempre se sobressaindo aos outros. E esquece que um bom resultado só é alcançado quando a gente consegue trabalhar com e através das pessoas dentro do coletivo. O resultado dentro de uma organização não é alcançado, atingido pelo indivíduo, mas porque cada um fez a sua parte com uma sinfonia, uma orquestra que conseguiu encontrar sua harmonia para ter a velocidade que precisa da melhor forma possível. Então, acho que isso que tu trouxe é fundamental, a gente se dá conta quantas vezes, né, a gente está usando bem. Exatamente, Gilmar, utilizar os outros como escada. Não é usar os outros como escada, é entender como eu estou fazendo. E a melhor coisa é quando eu consigo trazer mais pessoas junto, porque daí eu consigo crescer, consigo validar o meu conhecimento, multiplicar, aprender com o ponto de vista do outro. E é uma das questões que eu falo muito lá em desenvolvimento humano e comportamental, no nosso curso, que a gente diz isso aqui, que o maior desafio do ser humano é a gente vencer o nosso próprio ponto de vista. E poder realmente entender qual é o ponto de vista do outro e reavaliar o nosso próprio ponto de vista. Cada um de nós é dono de uma parte da verdade, não do todo. E que somados a gente pode multiplicar muito.
Karina, e aí dentro dessa... aí o Gilmar traz aqui, agora mais do que nunca percebemos que somos dependentes. Sim, Gilmar, total. Sempre foi assim, Gilmar. Só que as pessoas eles não param para enxergar de um modo geral, né? E aí, enfim, o nosso time aqui, Karina, faz um overview aí de dicas para o pessoal aí de tudo que nós falamos, né? E aí depois eu te complemento como que nós podemos se blindar, né? A gente já falou ao longo da nossa live, né? Mas para terminar... Vou ter que lembrar das dicas agora, eu não anotei. Para a gente, não, mas é bem nesse sentido, para trazer para o pessoal, né? Como é que a gente se blinda a gente vai se blindar aí da fofoca, da inveja, da politicagem, né? O que a gente pode fazer, né? Para prosperar, né? Eu sempre gosto dessa palavra prosperar, gente. Porque o prosperar não é só no sentido econômico. Obviamente, todo mundo quer prosperar economicamente, assim, melhorar sua condição. Isso é humano, faz parte, né? Fruto do seu trabalho, né? Mas, Karina, fala para o pessoal aí um pouquinho, aí, quais são as tuas dicas aí? Bom, algumas dicas a gente foi dando ao longo e trazendo isso numa revisão agora. Se fosse agora pontuar cada um desses pontos, a gente diria, não esqueça do diário de bordo. Ele ajuda no autoconhecimento, ele ajuda a gente se dar conta quem somos, para onde nós queremos ir, como somos vistos e como queremos ser vistos. O que me faz feliz, o que me faz inteiro e pleno, aonde eu coloco a minha energia. Uma fofoca, gente, quando bate no ouvido de alguém inteligente, ela acaba morrendo, né? E ela não pode ser levada adiante. Que a gente traga mais humor para a nossa vida, muito mais otimismo. Acredite, se hoje não foi bom, amanhã pode ser melhor. Depende como eu vou estar, como eu vou querer enfrentar a minha vida, os meus obstáculos. Não compre o mau humor do outro, não compre a provocação do outro. Utilize aquilo que realmente tu tem como recurso e que a vida te mostrou que você pode. Seja fiel aos seus princípios, seja fiel aos seus valores pessoais. Não se corrompa. Mais do que nunca no mundo de hoje, ética, confiança, transparência começa a ganhar, e já tinha isso na história, ganha ainda mais força para que possamos ser protagonistas e diferentes, o diferencial, e que nós possamos, dentro de tudo isso, construir a nossa história, entendendo que não somos uma ilha isolada, precisamos das pessoas ao nosso redor, né? Com e através das pessoas. Tudo tem um jeito de falar. Entre o 8 e o 80, nós temos 72 possibilidades, multipossibilidades. Será que a gente às vezes assim, eu já falei 50 vezes com a pessoa e não adiantou? Será que são 50 vezes da mesma forma? Tu vai ter o mesmo resultado. Então, que nós possamos nos aventurar a cada dia, que nós possamos a cada dia parar, pensar, fazer, né, o nosso diário e dizer, cara, muita coisa está na minha frente, talvez eu estou cego, não estou enxergando até a quem eu posso recorrer e pode estar me ajudando. Complementa aí, Alexandre. Alexandre tem um barulho porque o vizinho sabe parede com parede, acho que tá com uma furadeira, mas acho que não tem problema. Ô, Karina, é o mundo home office, né, pessoal? O cachorro da minha vizinha que late também, tá tudo certo. Esse é um novo mundo aí que nós estamos vivendo. E aí eu vou trazer uma expressão para vocês, que eu vi esses dias, né? Pra gente se livrar, se blindar. Se livrar não vai ter como, né? Da fofoca, da inveja e tudo mais, mas o poder tá na gente, né? Acho que é lá de Santa Catarina essa expressão, ó. Pra gente não ser pego no fio da polenta, gente. Como é que a gente faz para não ser pego no fio da polenta com a inveja, com a fofoca e com a politicagem, né? E aí a Karina trouxe algumas sugestões, dicas, né? Para vocês e tudo mais, e eu também vou complementar. Primeiro ponto, gente, senso crítico. Parem e olhem para vocês. Sempre. Qual o impacto? Ó, a cachorrada vizinha tá latindo aqui, faz parte. Qual o impacto, né? O que estão falando? O que estão dizendo? Faz sentido? Por que bate tanto? Por que bate tanto, né? Em mim isso, né? Então a gente tem que parar e pensar. A cachorrada tá eufórica aqui, ó.
Ô, Alexandre, e até perguntar o porquê que as pessoas me batem tanto, por que estou permitindo e o que estou fazendo que incentiva ainda mais isto? Ó, o dedo vai e o dedo volta, né? Não é porque o outro não gosta de mim, o que talvez estou comunicando e que eu preciso entender e compreender melhor. Sim, Karina, exatamente, né? Então, gente, senso crítico, vamos parar e olhar pra gente, né? Qual o impacto? Bom, alguém veio e me falou algo de alguém, pode ser do pai, da mãe, do sogro, da sogra, do namorado, da namorada, do irmão, não importa. O que eu vou fazer? Faz sentido? Senso crítico. Para observar, faça a tua leitura, porque os outros vão perceber que não pode te controlar ou te manipular. Esse é um outro jogo, é uma outra temática aí nos jogos de poder, né? Para você não ser manipulado, né? Então, esse é fundamental, o senso crítico, o autoconhecimento, né? Olhar pra gente, quais são as minhas forças? Parar com esse negócio da comparação, porque o outro, porque a outra. Isso é terrível, gente, sem comparação. Tente se inspirar no outro, né? Tenta se inspirar no outro, né? Quando o pessoal fala, é uma inveja branca, a boa e a ruim, a Karina tem propriedade, pode falar mais sobre isso que eu, né? Eu sempre gosto da expressão se inspirar. O que o outro me inspira, né? O que o outro tem que eu acho legal e que me faz bem, que eu poderia aprender e adaptar. Ser camaleão. Porque ao ser camaleão, né, a competência da adaptabilidade, né, eu consigo me adaptar e extrair, né. E, gente, é fundamental não gastar energia com coisas fúteis dos outros. Isso é fundamental para você se brindar na carreira. Não gastar energia com problema com que muitas vezes é do outro, não é teu. Esse gasto de energia, ele é terrível, né? Então, a gente tem que parar e olhar e pensar, só um pouquinho, é meu, não é meu? Isso me afeta, não me afeta? Se me afeta, que às vezes vai acontecer, como é que eu vou tentar diluir e gerenciar? E parar de sofrer. Estão falando mal de mim. Vou lá, tô sofrendo. Larga o chicote, né? Larga aquele chicote. Exatamente. É muito simples para viver. E aí, um dos pontos, né, gente, que vocês já ouviram, isso não é nosso, isso tem milhares de anos, seja você mesmo, da melhor forma possível, nos ambientes e nos contextos que vocês estão. Seja você de um jeito político, aonde você está, seja você, se você está num grupo onde as pessoas estão falando mal, estão fazendo fofoca, ok, tu pode ficar, vai ouvir, vai ser político, vai se retirar, não vai sair propagando aquilo que você ouviu, por aí vai. Você já sabe essa questão da inveja, que é um sentimento ruim, né, em função do... na verdade, a inveja é incapacidade, né, uma incapacidade que você sente lá e tudo mais. Isso é do outro, não é meu. Agora, se eu estou sentindo, por quê? Eu vou entrar nessa onda, eu vou deixar isso me afetar, e quanto mais eu entro nisso, a Sandrine trouxe ali, menos eu vou focar nos meus objetivos, no meu propósito. Detalhe, menos eu foco na minha luz própria, no meu brilho próprio. Olha a questão do vampiro, ó. Eu tento extrair do outro a luz, o brilho do outro para mim. Detalhe, é uma ilusão, não vai extrair. Não vai. Alexandre, vamos pegar o exemplo do vampiro. O que a gente faz, né, no filme? O filme é assim, ó, tu abre a janela, o que o vampiro... Primeira coisa que ele diz, eu posso entrar? Se tu deixou entrar, tá ferrado. Agora, se tu disser não, ele não entra. Acho que é bem essa analogia que tu tá trazendo. Sim, Karina. E aí, pessoal, para finalizar, né, a nossa live, obrigado, viu, Gilmar? Nossa, boa demais essa live, muito obrigado. Que aula, valeu, muito obrigado. Obrigada! E aí, Gilmar e pessoal, para mim, para a Karina, posso falar o nome dela isso? Para nós é uma alegria estar aqui. Olha o quanto é importante ser verdadeiro, genuíno. Vocês estão aí nas suas casas, mas vocês estão nos lendo. Estão nos interpretando. Quando começou a live, será que vai ser legal? Será que vai ser chata? Quem é esse careca que tá falando? Quem é essa prof que tá ali falando? Quem é e tudo mais? Não. Olha que bacana isso. Vocês estão sentindo a nossa energia, a nossa vibração, né? E aí, gente, como mensagem final, para se blindar de fato, aí para nós, gente, valorize as pessoas que querem bem de vocês.
Por que gastar energia enorme com alguém que às vezes não gosta da gente? E tá tudo bem. A gente também não gosta de todo mundo. A energia nem sempre bate. É da vida. Faz parte do processo, né? Então valorize as pessoas que estão ao teu lado. Porque às vezes a gente também não sabe quando que a vida vai nos convidar para se retirar dela, né, Karina? Então, vamos valorizar as pessoas que querem bem, que estão ao nosso lado, que nos ajudam, que botam a gente lá para cima, né? Que ajudam a potencializar o nosso brilho, a nossa luz. E aí a gente potencializa o brilho e a luz do outro, né? Então essa é a mensagem. Obrigado, Gilmar. Final de semana show para você aí, tá? Karina, tua mensagem final pro pessoal aí. Bom, Alexandre, acho que tu conseguiu trazer bem, acho que esse resumo assim, né? Gilmar, todo mundo que nos acompanhou, que fez perguntas, tivemos 34 questionamentos que foram interagindo conosco aí nesta 1h30. Muito obrigada a todos, de coração, e que a gente possa, né, como o Alexandre disse, olhar quem nos ama. Nem sempre aquele que só nos põe para cima é quem quer nos ajudar, às vezes aquele que nos dá o chacoalhão está querendo fazer com que a gente também abra os olhos. Valorize as pessoas que querem o teu bem e ame, permita ser amado, que a gente possa realmente sorrir mais para a vida e sorrir para a gente. E se errar, que a gente possa aprender. Se der tudo certo, que a gente possa celebrar, que a gente possa vibrar. E isso vai mostrando nossa humanidade, que é construída dia após dia. Nós não nascemos prontos e não vamos morrer prontos. Somos seres humanos imperfeitos, em constante construção. E a construção vai de vez em quando dar uma raspada daqui, outra ali, daqui a pouco vai lá, se conserta. Outras coisas vão ficar marcadas para que não esqueçamos mais, mas que a gente possa fazer essa caminhada de maneira consciente, com vitalidade, com energia, porque eu vou fechar com o que Mário Sérgio Cortella fala muito: a vida é tão pequena para a gente apequená-la ainda mais. Daqui a pouco passa o tempo e tu olha o que eu fiz com esse tempo, quanto ainda me resta. Dê valor a cada dia, a cada momento, a cada situação, ruim ou bom. A nossa vida é essa salada mista aí, e que a gente possa fazer ela ter mais sabor. Saboreie a sua vida. Show, Karina. Obrigada. As tendentes que adorou aqui, que o assunto ficou leve, nós estamos demais. Vamos se achar hoje, né, Karina? Pessoal, então, assim, um excelente final de semana, sexta-feira. Obrigado aí, participaram do Conecta. A gente se encontra aí pela vida, pelo universo aí, em cursos, em palestras, em lives. Todo esse Alexandre, que eles possam divulgar o link para quem eles acham que possa ajudar também esse assunto, né? Show. Que esse link possa ser divulgado para quem, eu acho que essa pessoa vai ajudar, o link vai estar disponível. Gente, façam isso, a gente pode estar fazendo bem para muitas pessoas. Show! E detalhe, pessoal, nada de fofoca, nada de inveja e nada de politicagem, viu? Um abraço para vocês. O pessoal da técnica vai encerrar aqui a live. Um abração, fiquem bem. Beijo!